Portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus, do seu Espírito. Amém. O pastor Jaci pediu que eu trouxesse uma reflexão baseada nesse texto. E que assim o Espírito nos conduza essa noite, a fim de que todos possam sair daqui edificados. Eu não sei se você sabia, mas há uma dúvida existencial no ser humano quanto à sua identidade, quanto ao seu significado, quanto ao seu propósito. Todos os homens de todas as épocas se viram inquietados quanto ao fato de saber quem de fato ele era, de onde ele veio, para onde ele vai. Essa é uma questão que acompanha o ser humano desde os primórdios, desde o início. Nós fomos feitos por Deus seres inteligentes, criativos, pensantes. Fomos feitos por Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança, mas perdemos o rumo. Perdemos o propósito. Perdemos a nossa identidade, o nosso significado por causa da queda do pecado. Fomos manchados, nos tornamos seres corrompidos e corruptíveis. E ficamos a perguntar e a questionar qual é o sentido da vida. Por que existimos? Muitos tentaram e ainda tentam buscar seu significado, sua identidade, sua razão de ser, de existir, seu propósito, fazendo coisas, comprando coisas, experimentando coisas, sonhando com o que o mundo pode lhes dar como experiências de prazer, de sentido. E infelizmente, ou felizmente, nenhuma dessas coisas, nenhum desses caminhos, nenhuma dessas experiências respondeu à grande questão e à grande dúvida do ser humano acerca de se perceber como um ser que de fato foi feito não apenas para gozar a vida como a gente tem visto o homem gozar a vida. Para gozar a vida, na verdade, desperdiçando a sua vida naquilo que não é vida. Uma grande contradição nisso, né? Como é que eu busco sentido para a minha vida, querendo viver e usufruir daquilo que não é vida? Mas parece ser. Pelas vias do engano, pelas vias da ilusão, pelas vias das fantasias, parece ser vida. Mas como diz a palavra, há muitos caminhos que aos homens parecem direito, mas ao final são caminhos de morte. Quem que pode nos responder a essas legítimas, a essas reais e profundas questões que surgem na alma humana a respeito de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o real sentido da vida? A palavra de Deus tem a resposta. Aliás, a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. Não importa qual o seu problema, não importa qual a sua crise, não importa qual a sua questão, não importa quais os seus medos, não importa. A palavra de Deus, ela traz sentido para a sua vida. Ela mostra para você o real significado da sua vida. Ela fala da sua gênese, da sua origem, das causas por trás de todas as coisas, e ela fala da consumação de todas as coisas, do propósito por trás de todas as coisas, da conclusão, do desfecho. A palavra de Deus, ela se trabalha, obviamente, o início e o fim de todas as coisas, não haveria ela também de trabalhar no meio delas?
para que eu saiba hoje, aqui, agora, em mim. Um dia que eu não sei como é que ele foi para você, mas que muitas questões você trouxe para cá. É bem verdade que pela graça e misericórdia de Deus, algumas delas já foram resolvidas, mas outras ainda não, mais adeus. Mas o fato é que, além de sabermos a causa de todas as coisas e o desfecho delas, eu preciso também saber no dia a dia, no meio do caminho, no desenrolar da história, no passo a passo, o que fazer, como perceber tudo, como discernir tudo ou quase tudo, porque senão como viveremos? Nós não fomos lançados aqui para vivermos de acordo com o acaso, sendo levados para lá e para cá, como que escravos e reféns das circunstâncias, dos acontecimentos, sem podermos discerni-los e tomarmos decisões sensatas, inteligentes e sábias, para não só nos esquivarmos dos perigos e aliviarmos as dores, como também para, no curso normal e natural da vida, aprendemos a adorar o Senhor, glorificar o seu nome e nos sentirmos bem. A palavra de Deus, ela há de nos responder às indagações e as perguntas mais profundas que temos. O que fazer? Se é que já não as fizemos. Quem nós somos? De onde nós viemos? Para onde nós somos? Eu penso que esse texto proposto pelo nosso querido pastor vai nos ajudar a entender um pouco disso. Ele é muito claro nesse sentido. E ele vai nos conduzir num caminho, eu espero, sobremodo excelente, para que essas perguntas sejam satisfeitas no nosso coração. A primeira delas é de onde viemos. E o texto começa dizendo que nós já não somos estrangeiros nem forasteiros. Porque é de lá que nós viemos. Mas nós não somos mais assim. Nós não somos mais homens errantes, homens sem sentido, homens sem direção, homens e mulheres entregues às demandas do coração. Refiro-me não às legítimas demandas, mas às falsas demandas. Nós não somos mais assim. Ou não deveríamos ser mais assim. Nós não deveríamos ser mais homens e mulheres entregues aos apetites da carne, às cogitações da nossa alma, por vezes em desequilíbrio. Nós não somos mais homens e mulheres voltados única e exclusivamente à satisfação dos nossos prazeres egoístas, das nossas vontades egoístas. Nós não devemos mais estar em busca incessante da satisfação das nossas cobiças, porque nós não somos mais forasteiros, peregrinos, no sentido pejorativo da palavra. Nós não pertencemos mais à nossa carne. Nós somos do Espírito ou não? Faça essa pergunta a você mesmo. Pelo que você aspira? Pelo que você sonha? O que te apetece ou o que causa frenesi na sua alma como expressão dos seus desejos? É aquilo que tem a ver com a terra mais do que o que tem a ver com o céu? É aquilo que tem a ver com o que faz cócegas a sua alma do que de fato comove e move o teu espírito em direção ao céu? Não sei se você se lembra do apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 3, ele vai nos advertir da seguinte forma: busquem as coisas lá do alto, não as que são aqui, porque vocês já ressuscitaram com Cristo e fazem parte de lá, não mais de cá. Perguntinha: você já ressuscitou com Cristo? Como ressuscitar com Cristo se nem morri com Cristo ainda eu morri? Eu e você precisamos pensar nessas coisas.
Aliás, a vida cristã é um convite a uma reflexão contínua, interminável e profunda acerca dessas questões. Enquanto eu estava sentado ali, me veio algo forte ao coração para dizer para vocês, como uma palavra do Senhor para viver essa palavra. Uma palavra difícil de ouvir, mas eu não posso me omitir de dizer. A palavra era: tire a máscara. Tire a máscara. Aleluia, Deus. Chega de interpretações. Chega de falsificações. Você pode enganar o seu irmão, o seu pastor, assim mesmo, mas a Deus Glória a Deus. não há lugar para fantasias aqui. Se essa é uma igreja do Senhor, não há lugar para máscaras. Glória a Deus. Você veio de lá. Portanto, você não é mais de lá. Ou é? O texto nos fala claramente sobre isso. Vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros. Vocês já não são mais do erro, da perdição, do caminho sem rumo. Vocês já não são mais da vida mentirosa. Vocês já não são mais de si mesmos. Vocês são de Deus. Vocês são de Cristo. Vocês convidaram um dia Jesus para assenhorar-se de suas vidas. Quem manda, portanto, é Ele. E não é mais você. É muito fácil dizer agora: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Mas será que com a mesma facilidade que você diz isso, você encarna isso? Você vive isso? As pessoas, quando olham para você, quando percebem você, quando se aproximam de você, elas veem Cristo em você. É o bom perfume dele que exala a partir de você e encanta e seduz e toca as pessoas. Porque você fala segundo ele, porque você olha segundo ele, porque você reage segundo ele, porque você pensa segundo ele. Afinal de contas, diz o mesmo apóstolo Paulo que nos escreveu essas coisas, nós temos a mente de Cristo. Sim ou não? Isso é verdade na minha vida. Isso é verdade na minha vida, não por causa de uma cultura religiosa, não por causa de satisfações que eu tenho que dar àqueles ao qual eu pertenço, não por causa de vaidades e aparências ou representações, mas por causa de uma realidade que existe em mim, por causa de uma transformação genuína que aconteceu em mim. Precisamos pensar nisso. Porque nós já não somos forasteiros, nem estrangeiros. Volta um pouquinho comigo ainda no capítulo 2. E vamos dar uma passada rápida aqui nos versículos 1, 2 e 3. Olha o que nesse mesmo contexto Paulo fala sobre isso que nós acabamos de dizer. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Foi de lá que a gente veio. Era nessa condição que eu me encontrava como estrangeiro e forasteiro, mas agora eu não sou mais isso. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. De onde viemos? Viemos desse mundo, desse contexto. No versículo 12, ainda do mesmo capítulo, Paulo vai dizer: naquela época, ou seja, nessa condição de estrangeiro e de forasteiro, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus. É de onde viemos. É claro que essa é uma perspectiva. É claro que poderíamos olhar para outras perspectivas acerca de onde nós viemos. Mas aprove a Deus que a gente essa noite olhasse para essa perspectiva específica e pudéssemos refrescar a nossa memória e trazer a nossa alma de volta à condição em que nos encontrávamos. Para, dentre outras coisas, não queremos mais para ela voltar. Porque ela é morte, ela é engano, ela é mentira, ela é culpa. E quem não quer viver nessa condição? De lá saímos. Para lá, nunca mais voltaremos. Amém, irmão? Segunda pergunta: quem somos? Quem somos? O texto em Efésios capítulo 2, ainda no versículo 19, vai dizer assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ora, se nós já não somos mais forasteiros e estrangeiros, e recapitulamos aqui o significado de tudo isso, somos o que então agora? Somos membros da família de Deus. Somos co-cidadãos dos santos. O que aconteceu para que eu saísse de lá e viesse para cá? Eu vim de lá para cá de moto própria, de livre e espontânea vontade? Não, as minhas vontades estavam escravas. Nós lemos aqui Paulo dizendo que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Como é que um morto toma decisão? Que tipo de decisão e de vontade própria tem um morto, um escravo, um cego? Como é que aquele que traz uma trauma nos seus olhos consegue enxergar alguma coisa? Como é que aquele que está tomado pelo pecado, pelo mal, seguindo o curso deste mundo, submetendo-se aos poderes e às potestades do ar, consegue avançar em liberdade e em direção ao bem, à verdade, à justiça? Não há como. Mas como então eu saí de lá e vim? Você foi resgatado. Você foi resgatado. A gente vive num mundo de violência, né? E a gente escuta nos noticiários de vez em quando que uma pessoa foi sequestrada. Os bandidos pegaram ela, levaram ela para o cativeiro, e os bandidos fizeram contato com a família pedindo o resgate. E alguns nessa condição acabam sendo torturados e até mortos, salvo quando o cativeiro é estourado. Por meio de denúncias ou de investigações, a polícia consegue chegar lá e estoura o cativeiro. E arromba a porta, e prende os bandidos, e resgata você. Você não tinha condições de sair do nosso sonho. A gente escuta falando de alguns que conseguem, né? Arriscam a própria vida, enfim. Mas do ponto de vista espiritual, nós não tínhamos condições de sozinhos. Mas o nosso Deus é o nosso resgatador. Aleluia. E Ele veio ao nosso encontro.
Glórias a ti. E mesmo nos achando mortos em nossos delitos e pecados e numa condição de inimizade para com Ele, Ele nos resgatou. Puro amor, grande graça. Você não fez por merecer, nem tinha como merecer, e eu vou dizer mais, nunca terá. Glória a Deus, é verdade. Mesmo como filho de Deus, tudo que Deus é e tudo que Deus faz por você é graça. Significa dizer que você não surpreende a Deus, nem você encanta a Deus. Até quando você traz as suas ofertas generosas, até quando você se entrega em vida por amor a alguém, isso não encanta o coração de Deus. A menos que você faça tudo isso compreendendo que foi Ele quem fez já isso em você. E aí você será tão somente uma expressão da glória de Deus em você. E aí Ele recebe, porque Ele recebe o que já era dele. E só fez passar por você. Porque eu e vocês somos tão pequenininhos, tão miudinhos, tão fraquinhos, tão vazios de barrinho, que até as nossas justiças aos seus olhos são como trapos de Deus. No entanto, Ele aceita o pouco que eu dou, quando o pouco que eu dou, antes de ser meu, é dele. Já era. Quem te deu dinheiro para você ofertar dinheiro? Por que orgulha-te de fazer isso? Não foi Ele que te deu? Você só está trazendo de volta que fim já dele. Não se orgulhe disso. Faça isso em total humildade e pequenez. Isso vale para todas as demais coisas que nós entregamos a Deus. O nosso louvor só é aceito por Ele quando antes é o louvor que veio dele, passou por mim, entrou em mim e voltou para Ele. Deus que é 3 vezes santo não pode se surpreender com aquilo que aprendi de santo, tão somente sou. Posso ofertar a Ele como expressão do meu coração. Então eu sou o que eu sou, como cidadão dos santos e família de Deus, porque eu fui resgatado. Eu não queria, não sabia e nem tinha como fazer. O que foi feito em mim, resgatado. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Colossenses, que esse resgate foi um resgate do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E vai nos dar a entender que esse resgate aconteceu por causa de 2 coisas. Primeiro, por causa da sua redenção sobre a minha vida, sobre a sua vida. E o que é a redenção de Deus em mim e em você? Eu pergunto. Deus perdoou você. Apesar de você, Ele perdoou você. E aí deixa eu dizer uma coisa que talvez você não soubesse. Às vezes a gente olha uma pessoa bem ruim, uma pessoa bem perversa, e a gente fala assim, não foi tão difícil para Deus assim me perdoar, porque eu não sou como Ele. Eu nunca roubei, eu nunca estuprei, eu nunca matei. Eu fiz umas marmotazinhas da minha vida e tal, mas foi tranquilo para Deus me perdoar. Eu perdoar aquele sujeito assim, mas foi. Porque pensa uma carga torta, um sujeito difícil. Mas a gente se esquece que ainda que a gente não tenha feito as perversões que o tal sujeito fez, o potencial de fazer estava em mim. Sempre esteve. Glória a Deus. É a herança de Adão, que se não se consumou pelas vias de fato, foi pura graça e misericórdia de Deus. Porque a única coisa que separa você do Fernandinho Beiramar, que está presa em algum presídio de segurança máxima, é a graça de Deus. Porque se você tivesse nascido no contexto que ele nasceu, se você tivesse vivido a vida que ele viveu, se você tivesse passado pelas situações que ele passou, se você tivesse sido oprimido pelo diabo como ele foi, você seria tão ruim quanto ele, se bobear até mais. E se você não se homossexualizou na sua vida, se você não matou alguém, se você não estuprou alguém,
Foi por pura graça de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. E quando Deus me perdoa em Cristo e me redime, Ele não só está me perdoando dos atos pontuais pecaminosos que eu cometi na minha vida, mas desse potencial, dessa carga de poder pecar. E todos nós, potencialmente, podemos pecar ao extremo. Todos nós. Glória a Deus. Glória a Deus. E se você já foi perdoado, não só dos seus pecados, mas do seu potencial de pecado, quem é você para não perdoar um pecador quando Deus? Glória a Deus. Não, o que significa isso na prática? Significa que eu lhe dou 10 mil reais e você acha ruim quando me dá 100. Quando me empresta 100. Mas eu te dei 10 mil, você está achando ruim me dá 100. Me emprestar 50. É o que a gente faz com Deus. Deus nos perdoa de todos os nossos pecados, nos resgata do cativeiro, nos dá a salvação em Cristo Jesus. Me confere bênçãos a ponto de me permitir assentar-me à direita do Filho que está à direita do Pai e usufruir de sua herança gloriosa, e eu fico aqui medindo, aferindo, contabilizando se eu devo perdoar ou não. Glória a Deus. Pastor, mas ele matou meu filho, ele estuprou meu sobrinho. E quem foi que disse que você potencialmente não era um estuprador, não era um assassino? Ou você se esqueceu que Jesus Cristo disse que assassino é só aquele que mata, mas é aquele que odeia o seu irmão? Você não odeia ninguém. Você traz ira no seu coração essa noite. Você deseja, tem desejado o mal de certas pessoas, do seu círculo de relacionamento mais próximo. E para o Senhor, que sonda todas as coisas, para o Deus onisciente, isso é tão pecado quanto um assassinato. Glória a Deus. Mas eu nunca adulterei. Você nunca adulterou? Você não só tem acessado sites pornôs nas madrugadas ou no celular, às escondidas, como tem cogitado e cobiçado mulheres casadas da igreja no seu coração. Você ainda não as levou para a cama e talvez nunca as leve? Mas isso é adultério, gente. Isso é prostituição. 15. Glória a Deus. Mas foi só um sonho. Porque a gente sonha fazendo coisas que não deveria. Ou só sou eu que sonho? Você também sonha. O meu sonho você não é diferente de mim. Por que eu sonho? Por que você sonha? Porque o capeta tem lá me atazanando à noite? Não, porque você deu lugar em algum momento da sua vida a essas coisas e elas ficaram lá no seu subconsciente. E nos sonhos estão vindo à tona. E Deus é tão misericordioso que às vezes deixa eu pecar no sonho para que eu não peque na vida real. Porque às vezes no sonho eu sou pego no flagra. E aí eu vivo toda aquela situação de pavor e de terror. Puxa vida! Ainda bem que é sonho, aí você acorda e fala, nossa Senhor, misericórdia. Muito obrigado, foi só um sonho, um pesadelo. Eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. Redenção. Ele te perdoou. Você não pode reter o perdão a ninguém. E você não pode ser orgulhoso o suficiente para também não pedir perdão a quem quer que você tenha ofendido. Porque é uma via de duas mãos. Você é humilde o suficiente para reconhecer os seus erros e ter a coragem de ir lá e baixar a cabeça e dizer: me perdoe. E quebrar assim o ciclo vicioso dos relacionamentos corrompidos e estragados da sua vida.
Ou o seu orgulho está sempre na frente, dizendo em justiça própria que o outro sempre é pior do que você e erra mais do que você? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sabia que eu já era culto da família. Fiquei sabendo aqui na hora da administração do louvor. Talvez seja um culto de domingo. Tem todo culto de domingo, culto de família, enfim, né? Mas uma palavra aqui para as famílias. Aliás, toda palavra é sempre boa para a família, para cada um individualmente, mas se você pensa que você só erra 10% no teu relacionamento e o teu cônjuge erra 90%, saiba que aos olhos de Deus, os teus 10% para Deus é 100%. É a sua questão, é a sua dívida, é a sua passada. Eu preciso aprender a também lidar com as minhas questões individualmente diante de Deus. Porque eu tenho 100% de responsabilidade sobre os supostos 10% que eu acho que só eu errei. Que ela ou ele erraram 90%. Ele é mais culpado do que eu. Resolva os 10%. Você tem 100% de responsabilidade sobre eles. Faça a sua parte. Quebre o ciclo vicioso. Abençoe a relação. Deixe a luz entrar por meio de você. Seja você o canal. O que vai acontecer como desdobramento disso, aí são outros 500, como dizia o papai. São outros 500. Vamos caminhar. Um passo de cada vez. Mas o resgate tem a ver com a redenção, que é o perdão de Deus. E é por isso que eu me tornei um cidadão junto com os santos e membro da família de Deus. E o resgate tem a ver com a justificação. São duas coisas que viabilizam o resgate de Deus na minha vida. A primeira é o perdão, a saber, a redenção. A segunda é a justificação. Porque imagina só, você está lá preso, trancafiado no cativeiro ou numa prisão durante 20 anos, durante 15 anos, vivendo toda aquela condição de imundícia de uma prisão, de uma cela, de uma cadeia. Quem já visitou aqui no presídio? Se alguém já teve a oportunidade de visitar um presídio, de entrar numa cadeia, numa cela, é um lugar ruim. É um lugar ruim. Não estou dizendo que os que estão lá não mereçam estar lá. Não estou dizendo que não seja importante que eles estejam lá ou passem por lá por algum tempo para entenderem algumas coisas. Infelizmente, o homem só funciona assim. Infelizmente, o expediente da dor e do sofrimento ainda é uma ferramenta eficaz nas mãos de Deus para trabalhar o coração do homem caído. E ainda assim, não trabalha. Porque nós somos tão duros de coração que tem gente que quanto mais sofre, pior fica. Ao invés de amolecer, ao invés de se quebrantar, ao invés de se curvar diante do senhorio de Deus, fica mais duro ainda. Mas imagina você nessa situação. Está lá, vivendo toda aquela condição de sujeira, de imundície, de porcarias que são ditas, pensadas, faladas, enfim. E aí, de repente, as portas da prisão, elas são abertas. E uma voz ecoa lá dos alto-falantes, dizendo: você está livre. E aí você sai. E aí você sai com aquela roupa que você já está com ela há alguns anos. E aí você sai todo barbado, todo fedido. Porque não tem como sair de uma cadeia, de uma cela, dependendo de onde seja o penitenciário, sem estar nessa condição horrível, fedida. Aí você sai, aí você está na lua. E aí, agora? Estou livre, mas eu vou fazer o que? Quem vai me dar a oportunidade? O que eu sei? Para onde eu vou? Qual o sentido? Qual a direção? O que a justificação faz? Enquanto a redenção tira você da cela, a justificação te dá um emprego, te dá uma escola, te dá uma moradia, te dá a condição de você novamente ser um cidadão, espiritualmente falando, entendeu? Quando Cristo me justifica, Ele me torna justo, daí o nome justificação. E como justo homem que eu sou, o que eu vou fazer? O que eu vou preferir fazer?
que eu vou precisar fazer como nova demanda, ou novas demandas do meu coração, senão o bem, senão aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que é capaz de gerar nos outros os seres amáveis que eles ainda não sabem que são ou que podem ser em Cristo, e eu sou o instrumento de Deus para esse projeto. Então a redenção me abre a célula, me parte ou quebra as algemas, desata os nós. A justificação me conforma a Cristo para que eu ande como Ele em novidade de vida. Aleluia, Jesus. Nesse mesmo capítulo de Efésios 2, Paulo vai dizer que nós fomos salvos, entendendo como salvação o resgate, ou seja, a redenção e a justificação, para as boas obras. Você anda em boas obras? Você vive em boas obras? E aí talvez você diga assim: claro, pastor, eu sou a líder, ou o líder, ou responsável do Ministério de Ação Social da igreja. Distribuímos 15 cestas básicas no último mês. Será que são essas as boas obras que Deus quer que eu faça? Sim e não. Por que sim? Porque as pessoas precisam de mantimentos. Tem gente pobre, clamando, faminta, por uma mistura, por um feijãozinho quente, por uma cuscuz, uma farinha, um leite para os meninos. Você tem olhos para perceber isso? Porque às vezes os nossos olhos estão tão voltados a nós mesmos, né, que a gente só percebe as nossas necessidades. Diga-se de passagem que não são necessidades, são só desejos, mas quem chama de necessidade? Porque necessidade aqui em São Paulo você não vive. E muito do que você busca, muito do que gera ansiedade no seu coração, são só desejos. Mas tem gente passando necessidade. Mas seriam as boas obras que Deus quer que eu faça apenas essa articulação que gera movimento, mas que não necessariamente produz deslocamento na minha vida? Eu penso que não. Eu vou fazer aqui uma outra proposta para você pensar. As boas obras que Deus quer que eu faça não tem a ver com o fazer a priori, tem a ver com o ser. Porque se eu sou alguém cheio de compaixão, eu não vou me satisfazer em juntar no final do ano, porque vai chegar no final do ano, na época de Natal, o pessoal vai ficando fraterno, né? Todo mundo faz caridade no final do ano. Eu não vou chegar no final do ano, juntar lá um dinheirinho, comprar 3 cestas e deixar no asilo que tem ali na cidade, uma criança. E achar que por causa disso eu sou um homem de boa obra. Meu coração vai ser um coração tão cheio da compaixão que esteve no coração do meu Senhor. Eu não vou precisar esperar chegar ao final do ano para comprar 3 cestas básicas e 3 bonequinhas e deixar no final de trânsito. A minha vida diária vai ser uma vida de sensibilidade e de capacidade de perceber a dor, o choro, o lamento, a necessidade do meu próximo, por onde quer que eu ande e onde quer que com ele eu cruze, de tal sorte que ao ser sensível a essa dor, a esse choro, a esse lamento, eu não vou me conter, e a minha mão vai entrar assim no bolso para eu partilhar com muito ou pouco que eu tenho. E se eu não tiver nada, eu partilho a minha vida, eu partilho o meu tempo, eu partilho o meu choro, eu partilho o meu amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu sou. Você está me entendendo? Eu sou generoso. Eu não vivo essa crise de não ter dado dízimo esse mês por alguma razão. Eu agora estou sob maldição e sinto em obrigação de fazer aquilo que eu deveria estar fazendo por amor. E que ao passo de que se eu fosse alguém generoso, ao invés de ser alguém religioso, eu não daria só o dízimo, eu daria a minha vida. Eu perceberia a necessidade
missionários. E não só perceberia as necessidades dos irmãos de dentro da igreja, que é a minha prioridade, segundo o apóstolo Paulo, mas eu também perceberia as necessidades, as demandas dos outros. E entenderia que a minha vida, o meu ganho, o meu sustento, a minha prosperidade não é só para mim. Porque o sujeito hoje em dia, ele ganha muito dinheiro, e quando ele é crente, ele diz glória a Deus ou glória a mim, né? Eu mereço. E se o Senhor me deu, me fez próspero, vou eu usufruir e me regalar aqui na bênção superabundante e caudalosa de Deus. Mas quem foi que disse para você que Deus deu muito que Ele deu para você? Só para você. Para que você retivesse e gozasse e usufruísse disso, enquanto seu irmãozinho aqui do lado a míngua, e você se olha para perceber. O homem generoso, ele sabe que tudo que tem não é só para si, é para ele e é para o seu próximo. E se ele é generoso muito mais do que faz boas obras, ele jamais vai ser rico. Por quê? Por que ele não vai ser rico? Por que a riqueza talvez seja um problema muito maior do que uma solução ou uma bênção? Porque o homem que é generoso recebe muito dinheiro, ele sabe que não é só para ele, ele vai repartir. Ele vai dividir isso. A igreja de Atos, no capítulo 2 e no capítulo 4, era uma igreja totalmente, plenamente, intensamente, profundamente comprometida com as necessidades dos irmãos. De tal sorte que o propósito deles ali era viver de tal sorte que ninguém pudesse passar necessidade nenhuma. E é bonito a gente ler isso, né? Mas é difícil viver. É bonito você ver quando o texto fala que eles, percebendo a necessidade dos irmãos, pegavam suas propriedades e bens, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, para que não houvesse carestia no meio do povo. Porque eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus quer de mim. O texto nos ajuda a entender isso. Por fim, a pergunta é: para onde iremos? Para onde iremos? Vamos voltar para lá. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, e é o fundamento, ou são os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, onde Cristo é a pedra angular, que me ajuda a compreender o porquê que eu fui resgatado, ou para que eu fui resgatado. Jesus não me tirou da cadeia ou da prisão para me lançar na marginalidade novamente, ou me deixar como um mendigo largado no meio da rua, mas para que eu seja alguém do bem, e que obviamente em sendo farei o bem. Mas com que fim? Aí o versículo 21 vai começar a nos responder isso. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus com seu Espírito. Para onde iremos? Ou qual será o fim? Por que tudo isso? Por que eu fui tirado de lá, trazido para cá? Quais os desdobramentos, até mesmo das boas obras, que são fruto do ser e não exclusivamente do fazer, produzirão em minha vida? E aí o apóstolo Paulo vem e diz que o propósito de todas essas coisas é que eu me torne morada de Deus. Porque nesse processo, nesse caminho, nessa saga, nessa jornada, Ele está através de mim e de você construindo um edifício, um templo, uma habitação, onde nada mais, nada menos do que o próprio Deus vai morar, vai habitar. A gente já sabe que Deus já está morando na gente, né?
Espírito Santo mora na gente. Mas eu penso que o Espírito Santo não está satisfeito com a casinha que nós somos. Porque da mesma forma que você não está satisfeito com a sua casinha, você quer fazer uma reformazinha aqui, outra por lá, você pinta uma parede aqui, outra por lá, e você vai melhorando, e cada tempo que passa, as coisinhas vão ficando no lugar, e você compra uma panela nova, e você troca de sofá, e você muda o colchão, e você muda uma luminária, e você bota um jarrinho, e a casinha vai ficando cada vez mais bonita. Assim é o Espírito Santo com a gente. Ele veio com a maior boa vontade de morar na gente, mas ele sabe que o negócio aqui dentro está meio bagunçado. Está meio feioso. E ele está ajeitando esse negócio. Ajeitando esse negócio. Agora, olha que coisa interessante. Ele fala de edifício. Eu queria chamar a atenção nessa palavra para a gente entender o que ele quer dizer com isso. A gente vai concluir a nossa reflexão hoje. O que é um edifício para você? Quando você escuta essa palavra, o que você imagina? Um edifício. Um apartamento, não é? Um prédio. Um prédio ou um edifício tem um só apartamento? Não, né? Se fosse um só apartamento, seria uma casa, não seria um edifício. Então, edifício tem a ver com o fato de que nós somos muitos, nós não somos um só. Nós devemos ser um no sentido da unidade que precisa existir e que muitas vezes não há entre nós. Mas nós somos muitos. Eu preciso de você. E você precisa de mim. Porque você individualmente é só um membrozinho do corpo. E um membrozinho do corpo não faz nada. Se eu cortar o meu dedo aqui, deixar aqui em cima da mesa, não vai fazer nada, vai ficar aqui. Eu vou me embora, ele fica aqui. E se apodrece aqui. Porque o meu dedo precisa da minha mão. A minha mão precisa do meu braço. Que precisa do meu antebraço. Não sei se o antebraço é aqui. Que precisa do meu ombro. Que precisa do meu tronco, que precisa da cabeça, para dizer, faça isso, pegue aquilo, aponte para isso, etc. Nós somos um corpo, nós somos um edifício, nós somos muitos, mas devemos ser um só, em unidade, não em individualismos. Você precisa entender que você só se encontrará de verdade dentro do projeto de Deus quando você se encontrar com o outro e com o próximo. Sozinho você não vai lugar. Até mesmo porque, pessoal, a maior de todas as virtudes de Deus para nós qual é? O amor. Como é que eu amo sozinho? Não tem como você amar sozinho. Para você amar, você precisa de alguém. Não é à toa que Jesus resumiu os mandamentos em 2, né? Qual é o primeiro? Ame a Deus sobre todas as coisas. Deus realmente afade de mim. E, tão importante quanto o primeiro, porque o segundo é uma manifestação ou uma expressão do primeiro, eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. O apóstolo João vai dizer, escrevendo na sua primeira carta, que não tem como eu amar a Deus a quem eu não vejo, sem que eu ame o meu irmão a quem eu vejo. Eu não venho desse papo de que eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão. Isso não existe. Aleluia. Isso não funciona. Isso não existe. Quem ama a Deus, ama o seu irmão. E se você ama o seu irmão, você precisa dele. E eu preciso entender isso. Que o projeto de Deus tem a ver com a formação, a construção desse negócio chamado família. Família de Deus. Que tem a ver com as nossas expressões familiares menores. Aliás, esse é o grande projeto de Deus. Você sabe o que Deus está fazendo? Desde o início do mundo. Desde a criação de todas as coisas. Qual a intenção de Deus? Qual é a grande intenção de Deus? Guarde isso no seu coração. Formar uma família de muitos filhos. Ele quer formar uma família de muitos filhos. E é isso que ele está fazendo. Os resgates que Deus tem feito, os livramentos que Deus tem feito, os milagres que Deus tem feito, as conversões que Deus tem produzido, os seus planos se cumprindo no tempo e na história, não tem outro propósito a não ser formar uma família para si. Não é só você.
Você não é um filhinho querido e preferido, nem o único. E justamente por conta disso não deve ser mimado e cheio de vontade. Porque tem de crente mimado e cheio de vontade, como se fosse o único filhinho do papai. Olha, eu vou te contar um negócio. Se eu fosse o pai, você está me entendendo, né? É você e mais uma pessoa. E todos são importantes. Todos têm o seu lugar. Todos são difíceis. É difícil ter a ver com isso. É difícil. Também tem a ver com o fato de que, ao contrário do que a gente pensa, porque é um edifício feito de pedras vivas, a igreja não são as paredes. Não tinha igreja. A última vez que eu estive aqui não tinha ar-condicionado, agora não tinha asa viva, maravilha. Mas pessoal, isso aqui não é igreja. Isso aqui não é igreja. Isso aqui não é igreja. As cadeiras não são a igreja, a placa não é a igreja. A igreja é você. E se vocês não estivessem aqui, estivessem na beira da rua, debaixo na praça da cidade, vocês seriam igreja. Se vocês saírem daqui, isso aqui não é nada, não ser uma casa, um prédio. A gente sabe disso na teoria, né? Mas na prática a gente se confunde e acaba achando que a casa, o prédio, a placa, a estrutura, o poder é que faz a igreja. Jesus não olha para isso, ele desconhece isso. E eu digo mais, muitas vezes a igreja presta um desserviço ao reino, ao invés de cooperar com ele. A igreja, o edifício, não é de pedra morta. Não é o templo foi-se. O templo foi-se, o templo foi-se. Foi-se o templo. Jesus trouxe uma nova ordem. Isso aqui é um lugar de conveniência. A gente chama de igreja porque a igreja está aqui dentro. Mas a igreja é você, a igreja é sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo, pedras vivas. Esse edifício, portanto, não são as paredes, não é a estrutura, são as pessoas em comunhão. Para quê? Aí vem a melhor parte de todas. Né? Nós temos morada de Deus. Eu não sei se você já parou para prestar atenção nisso. Porque às vezes a gente aprende a palavra, memoriza a palavra, guarda a palavra, mas não aprofunda a nossa consciência nela. Para um pouquinho para prestar atenção nisso. Que absurdo esse negócio. Isso é um absurdo. Como é que pode Deus, o Eterno, querer morar em mim? E em você? Que redução! Que apequenamento! Ou que amor! Porque esse é o propósito. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida, tornando-me um cidadão junto com os outros santos e edificando-me no processo e no curso da vida para ser em mim tudo que Ele é. Já pensou que dilatamento, que coisa extraordinária esse negócio? Essa esperança do Evangelho. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo instalado e dilatado, ocupando todos os espaços, sem que sobre nenhum na sua vida, na sua existência. Esse é o projeto dele. Tornar você alguém tão cheio dele, que você se confundirá com ele. Sabe uma ilustração interessante acerca disso? A Bíblia fala que no dia da consumação de todas as coisas haverá um banquete, né? É a história do banquete, né? Está preparando o banquete, vai ter uma grande festa e tal, quando a gente chegar lá. Aí já imaginou aquela monte de crente sentado na mesa, salvos e ricos, comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Onde é que Jesus vai sentar na mesa? Porque eu quero sentar pertinho dele. A pessoa, a confusão, a briga para ver quem vai sentar aqui, quem vai sentar aqui lá, quando descobrimos que ele está na ponta de cá, ele está na ponta de lá. Não, e se ele sentar comigo? Eu quero ficar pertinho dele. Aí sabe qual é o mistério revelado? Porque não tem mais mistério que o pessoal fala, esse negócio de mistério. Tudo foi revelado, tudo está revelado.
Tudo precisa ser revelado. O Evangelho é luz, clareza, não tem mistério. Não tem medo, não tem essa coisa de pela metade e tal, mensagem subliminar, não sei o quê. O Evangelho é claro, a palavra vem para revelar. O que se revelou não é mistério, é palavra dita, revelada, e vai acontecer. E se não acontecer, apedreja. Não apedreja. Perdoa, disciplina, cuida, trata. Mas sabe qual é o mistério do negócio? É que não importa do lado de quem eu esteja sentado. Porque na esperança da glória, quando eu olhar para o meu lado aqui, mesmo que ele não seja o Jesus de Nazaré, e mostre pelas suas mãos as chagas que o acompanharão eternamente como memorial do seu resgate por mim, resgate pago com alto preço, mesmo que ele não seja o Jesus de Nazaré, ao olhar para ele, eu vou ver Jesus. Glória a Deus. Porque o Jesus se dilatou nele, ocupou nele todos os espaços. Então eu não vou querer ficar procurando um lugar mais pertinho dele, porque qualquer lugar que eu sente, eu sentarei ao lado do mestre. Porque a esperança da glória se consumará na minha vida e na sua vida. Somos morada de Deus. Então nenhum privilégio terá aquele que estiver de fato ao lado de Jesus de Nazaré. Porque o privilégio será partilhado com todos, porque Cristo será tudo em todos. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, como de Deus, né? De onde eu vim, quem eu sou. Que o Senhor abençoe a sua vida. Glória a Deus. Que você saia daqui hoje pensando abençoado, não pelo que eu disse, mas pelo que o Espírito falou ao seu coração. Algumas coisas na minha relatividade. Porque só o Senhor é absoluto, só Ele tem as palavras. Amém, irmão?